Meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente conta casos criminais de repercussão nacional e internacional e também responde questões, dúvidas jurídicas, de preferência criminal, que nos passam, que nos deixam, que nos comentam aí nos nossos comentários. Antes da gente começar o vídeo de hoje, gostaria de pedir para que todo mundo se inscreva no nosso canal. Muito importante que você já se inscreva. Depois, se você não gostar do conteúdo, você pode se desinscrever, não tem problema. Deixa o seu joinha, nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no TikTok, que a gente está sempre postando novidades muito divertidas lá também. A gente faz algo assim um pouco mais divertido lá. E hoje a gente vai falar uma questão, uma dúvida que pouca gente sabe, inclusive. Qual a diferença do nosso direito para o direito americano, por exemplo? É uma questão que a gente chama de civil law e common law. O sistema americano é o sistema common law, que a gente diz, que é um sistema baseado em decisões jurídicas anteriores. Então, eles não têm um código escrito como a gente tem. A gente tem o Código Civil, a gente tem o Código Penal, tem aqui Código de Processo Penal, Código Penal, enfim, Código Civil, Código Tributário, a gente tem código para tudo, né? Se a gente for pegar todas as leis escritas brasileiras, dá um livro mais ou menos de uns 2 metros de altura. Mas lá não. Lá é baseado em decisões que a gente chama... Aqui no Brasil também tem essas decisões, tá? Só que aqui elas têm um peso diferente na convicção do juiz. Lá, as decisões, as sentenças, elas são baseadas mesmo em decisões, são baseadas em casos. Então, por exemplo, se fala do caso fulano versus ciclano de 1930 e alguma coisa, foi decidido dessa forma. Os advogados convencem o juiz que aquele caso atual é semelhante àquele que foi decidido daquela forma e que teria que ser decidido da mesma forma. Então, assim, é uma lei comum, né? Common law, uma lei que vai passando de geração em geração conforme a decisão dos juízes. É mais ou menos isso, para explicar de uma forma assim simples, né? Então não tem uma legislação escrita como a gente diz. A única legislação escrita que os americanos têm mesmo é a Constituição. Tá? Essa ela é totalmente escrita. Das outras leis, creio que são todas por decisões judiciais mesmo. Por exemplo, quando você vai fazer um divórcio, você pega um divórcio que foi feito antigamente e coloca de acordo com o caso tal versus tal, o divórcio ocorreu assim, então esse divórcio atual tem que ocorrer assim também. Então é interessante, é bem diferente porque os advogados têm que estudar muito essas jurisprudências. No Brasil, as leis a gente chama de civil law, que são leis, não tem nada a ver com o Código Civil, tá, especificamente, mas porque são leis escritas. Então, todas as nossas normas, elas são interpretadas, primeiro elas são escritas, criadas pelos legisladores lá no Congresso, depois elas são interpretadas pelo juiz de acordo com a forma como elas foram escritas, com o objetivo que ela tem. Então, aí sim se chega a uma decisão, tá? Quando se chega a essa decisão, a gente diz que se criou uma jurisprudência. Essa jurisprudência, ela tem validade no nosso ordenamento jurídico? Tem, só que ela tem um peso menor do que o da lei. Então, você pode sim tentar convencer um juiz com a lei e com a jurisprudência, tá? Mas o juiz não vai se basear só em jurisprudência para poder formular a sentença dele. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, crime de homicídio, matar alguém, pena lá de acho que 10 a 30 anos, não sei se eu não me engano, não me recordo agora, tá escrito na lei que é isso. Então o juiz não vai criar nada fora disso, entendeu? O que você pode fazer pode ter tido uma decisão que numa situação parecida com aquela, o juiz decidiu por uma pena um pouco menor, por conta do reconhecimento de uma circunstância atenuante, ou o promotor vai usar uma jurisprudência para dizer que não, que tem que ter uma pena maior, porque teve um outro caso que teve o reconhecimento de uma pena maior por conta de um agravante. Enfim, a jurisprudência ela serve para complementar a decisão do juiz, mas não se baseia nela como se baseia no common law, tá? Então,
para vocês entenderem. Eu não vou saber falar para vocês todos os países como que são, eu sei do Brasil e dos Estados Unidos. Se eu não me engano, na Inglaterra também é common law. Em Portugal é civil law, se eu não me engano. Esses parece que eu tenho alguma recordação sobre isso. Mas só para vocês entenderem, tentando explicar de uma forma simples, tá? Que a legislação no Brasil ela é uma legislação escrita, inclusive tem, né, um trecho na Constituição que fala que você não é obrigado a fazer nada que não esteja na lei. Então a gente brinca muito com isso, porque tem lei para tudo, tá? Então tá tudo escrito, vai ter alguma coisa escrita sobre aquilo ali. E lá não, lá é baseado só em decisões mesmo, eles decidem de acordo com o caso e aquilo vira uma lei, digamos assim, aquele caso versus aquela pessoa, naquele caso específico se torna algo que se torna recorrente e que passa a se tornar como se fosse uma lei, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos curtir nas redes sociais, continuar nos seguindo, deixe perguntas que a gente vai estar respondendo da melhor maneira possível, tá bom? Tchau!